Graça e paz, este é o canal Cristo em Voz, e nesse vídeo nós vamos meditar em apenas um versículo da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1 e versículo 1 também. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali nós temos o começo da grande revelação de Deus para o homem mortal. É através da sua palavra escrita que nós temos fé na palavra de Deus, que nos dá um entendimento para nós compreendermos a criação, o que nós não poderíamos obter de nenhuma outra maneira. Nenhum ser humano poderia obter por experiência ou pesquisa as coisas relatadas em Gênesis no capítulo 1. O nosso grande Deus em Pai se encarregou de revelar os fatos da criação para todos nós. Deus falou ao homem de muitas maneiras, lá em Hebreus, diz em Hebreus capítulo 1. Contudo, parece lógico que ele iria nos dar essa revelação permanente, escrita, definitiva. A Bíblia, ela é um tesouro raríssimo e é um tesouro inerrante. A fé na palavra de Deus é a única prevenção verdadeira que nós temos para não cairmos no erro. O relato de Gênesis, por exemplo, nos livra de grandes erros da filosofia humana. Por isso, o relato do capítulo 1 da criação é um teste para saber se nós cremos ou não. Fazendo algumas pesquisas, eu pude saber acerca dos grandes erros que têm escravizado os milhões, mas apenas um versículo contradiz todos esses erros. Nós temos o ateísmo, esse nega a existência de Deus. Gênesis 1 afirma a existência de Deus. O agnosticismo, por sua vez, afirma que ninguém pode saber se Deus existe. Bom, Gênesis 1 assume que todo homem, por natureza, sabe que Deus existe. O politeísmo, que é uma grande parte da humanidade que acredita que existem muitos deuses, Gênesis 1 fala de um só Deus. O panteísmo, que é uma filosofia, também afirma que Deus e o universo é uma coisa só, que a maioria das religiões orientadas, que são baseadas em tais conceitos, acreditam e defendem que tanto o universo como Deus é somente uma coisa só. Mas em Gênesis 1, ensina que Deus é separado e transcende o universo. Deus é transcendental. Ele é um Deus pessoal e não apenas uma força universal. Já o materialismo, que é um outro tipo de filosofia que afirma que a matéria é eterna, pois evolucionistas verdadeiros, eles também devem ser materialistas. Gênesis capítulo 1 declara que a matéria teve um começo. Dualismo ensina que o universo foi criado e é controlado por duas forças opostas, uma boa e outra má. Mas em Gênesis 1 ensina que existe um Deus vivo e verdadeiro, que é evidentemente soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Todos esses ismos que eu citei aqui em rápidas palavras não suportam uma simples declaração divina. Agora, essa pergunta é para você. Então você crê ou não? Deus fala com poucas palavras. Observe bem. No princípio, se refere ao princípio do universo, à origem do tempo e matéria. Deus, apropriadamente, Deus é o primeiro substantivo mencionado na Bíblia. A Bíblia não se preocupa em provar sua existência, não discute, não insiste. O ser humano é que deve ser honesto consigo mesmo e reconhecer a sua existência, pois é universal de alguma forma. A Norman Geisler, uma certa vez alguém indagou perguntando a ele por que ele não era um ateu. A resposta de Norman Geisler é a seguinte, abre aspas, não tenho fé suficiente para ser ateu, pois exige muito esforço e muita fé para ser um ateu. Criou. Esta palavra significa criar do nada. Significa criar do nada. É usada somente com referência a Deus. Os céus e a terra. Esta frase se refere a todo o universo. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos de uma maneira bem simples. Porque até mesmo uma criança pode compreender o nosso Deus
como ele inicia essa narrativa da criação. Não usa de jargões, não usa de mensagens ocultas para nos dar essa narrativa. Os olhos que tudo viu, que tudo viu do nada ser criado, ex nihilo, do nada, criar todas as coisas. As mãos poderosas que criaram, o início veio por ele, nele e para ele, quando em algum momento na eternidade decidiu criar. Nós somos testados se cremos ou não. Se descremos dessa narrativa, estamos descrendo do único que viu e criou. Por essa razão, eu te convido a estudar as Escrituras, ler o livro de Gênesis e se tornar um criacionista, em crer que Deus criou todas as coisas. Que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus.